Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado porque continuas a se revelar a nós e àqueles que abrem o coração para acolher a Tua palavra. Desde já, Senhor, nós os louvamos pela palavra que nos concede esta noite, que é alimento, que é cura, que é direcionamento. Através da Tua palavra, fala-nos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos escutar esta noite. Tira-nos, Senhor, da nossa zona de conforto, leva-nos para águas mais profundas e forma o Teu povo. Jesus, forma a Tua igreja pelo poder da Tua palavra, que se realiza no aqui e no agora, para todos aqueles que a escutam com fé. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Se você não veio à missa sozinho, se tem alguém do seu lado, diga para a pessoa assim: esta noite Deus tem uma palavra para você. Eu acredito que ninguém que está aqui no santuário veio aqui à toa. Eu acredito que tantos que nos acompanham estão também comigo agora por acaso. Não existe acaso, aqui é a providência de Deus. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é providencial, o nosso Deus é previdente. Assim como Paulo vai dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Nós também somos o que somos pela graça do Altíssimo. Meus irmãos, todo o processo de conversão é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança de vida, é volta para o Senhor. Todo o processo de conversão, ele sempre começa com uma busca de autoconhecimento. Quando eu não me conheço, não há como eu me abrir a Deus, que para eu conhecer o próprio Deus, eu preciso me conhecer. Porque me encontrando, geralmente eu vou me encontrar com o Criador. E quando eu me encontro com Deus, Ele me devolve a mim mesmo. Entre tantos textos que eu poderia aqui citar, lembra o encontro de Jesus com a samaritana junto ao poço de Jacó. O que Jesus faz com aquela mulher, se não devolvê-la a si mesma? Uma mulher que está perdida, uma mulher altamente carente, procurando a sua realização em homem. E ela passou na mão de um, passou na mão de 2, 3, 4, 5... E Jesus vai dizer para ela: chama o teu marido. Ah, Senhor, eu não tenho marido. Tivesse 5, e o que tens agora não é teu marido. Jesus vai se tornar o 7º, ou seja, na Bíblia o 7 é milagre. E se você vê o discurso de Jesus com aquela mulher, ele só faz uma coisa: ele devolve a ela a dignidade e a possibilidade de um recomeço, de começar de novo. Jesus conversou com muitas mulheres, mas Jesus conversou com muitos homens. Entre eles eu quero citar aqui Natanael. Conversando com ele, Jesus vai mostrar que Deus queria muito mais daquele homem, que ele não precisava ter uma visão reduzida da vida. Então Jesus tinha essa facilidade, ele alargava os horizontes das pessoas. Pedro tinha um horizonte muito pequeno. Qual que era o horizonte de Pedro? O lago de Genezaré, o mar da Galileia. Qual o dia que o Pedro ficava muito feliz? Quando ele pescava. Uma vida muito pequena. Qual que é a sua alegria? Encher rede. Qual que é o seu horizonte? O fim do lago de Genezaré. Não, Jesus lá, não, eu vou fazer de você pescador de homens. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho. Quando Jesus diz na Bíblia o nome de alguém, nome significa história, intimidade.
Quando Jesus vê que Zaqueu está no alto da árvore querendo vê-lo, na verdade não é Zaqueu que queria ver Jesus, é Jesus que queria ver Zaqueu, e Jesus passa por ali só por ele. E aquilo que ninguém esperava aconteceu. O baixote em cima da árvore, Jesus olha e diz: Zaqueu, hoje eu quero estar na tua casa. Jesus alarga o horizonte daquele homem e ele vai dizer: Senhor, se eu roubei de alguém eu vou devolver 3 vezes mais. E Jesus diz: hoje a salvação entrou na tua casa. Veja que todos estes exemplos e tantos outros, o que Jesus faz com todas estas pessoas? Alarga o horizonte, muda a história e concede a cada um recomeço. O que é recomeço? Começar de novo, começar do jeito certo. Não há vergonha nenhuma, meus irmãos, em reconhecer que nós estamos numa rota errada e pegar a rota certa. Quem aí gosta de dirigir em rodovia? Suponhamos que você quer ir para São Paulo, vamos pegar Aparecida, o Santuário Nacional. Você pega a rodovia e vai. Você começa a ver placas apenas de Rio de Janeiro. Peraí, deveria ser São Paulo. Você para num posto e fala: olha, estou sem GPS, não sei dirigir direito. Eu estou indo para onde aqui? Se você continuar reto aqui, Rio de Janeiro. Não, mas eu quero ir para São Paulo. Não, então para São Paulo você tem que voltar, volte alguns quilômetros, pega a Dutra e vai. Quem tem vergonha de corrigir a rota? A vergonha seria permanecer nela. Você querendo chegar na Basílica Nacional, você chegar numa praia, você chegar num lugar. Não há problema em parar, em reconhecer que estamos na rota errada e corrigir esta rota. E aqui, meus irmãos, não é o que o padre está dizendo, é o que Jesus está te pedindo. Jesus, ele é mestre de recomeços. Ele sempre recomeça com quem tem algo a lhe oferecer. Padre, mas eu não tenho quase nada. Ofereça o teu pouco. Ah, mas eu não tenho nada. Ofereça o teu nada. Mas eu ainda não sou. Ofereça o que não é. No início do mundo, Deus criou um mundo do nada. O que ele pode fazer com o seu nada? Muita coisa. E por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira leitura que escutamos, que é maravilhosa, é uma carta a Timóteo, e quem escreve é Paulo. Paulo vai dizer na abertura da carta que ele era um tipo de pessoa até que ele se encontrou com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, ele se tornou um outro tipo de pessoa. Qual é o sinal de que nós não temos um Cristo teórico, um Cristo personagem, mas que nós convivemos com um Cristo pessoa, um Cristo bíblico, um Cristo que é alguém? Não há outro sinal, é a conversão, é a mudança de vida. Por isso que não cola uma pessoa que tem uma vida errada. Ela começa a frequentar a igreja e ela continua com a vida errada. Ela está enganando a quem? Todo encontro com Cristo, ele transforma. Todo encontro com Cristo, ele converte. Não nas minhas verdades pessoais, mas nas verdades dele, porque nós somos discípulos dele. E aqui nós temos uma abertura maravilhosa da carta, onde Paulo vai dizer assim: agradeço a Cristo Jesus, que me deu força, Ele que é nosso Senhor. Primeiro ponto que eu quero destacar da primeira leitura: a nossa força não vem de vitaminas, a nossa força vem do Senhor. Até que a força do corpo pode ser que venha das vitaminas. Estou falando da força espiritual. Um espírito forte, um espírito robusto, um espírito malhado. Nas academias, eles brincam muito
falando que os novatos, aqueles mais magrinhos, são os frangos de academia. Tadinho, que são magrinhos mesmo. Eles estão ali para ganhar massa. Se você fosse forte, talvez você estaria ali. Levanta esse peso aí, seu peso pena. Seu frango. A gente brinca assim, pessoal ri. Mas ali ele vai apanhando uma massa muscular. O problema, meus caros, é quando nós temos uma boa massa muscular, somos homens e mulheres fortes, mas o nosso espírito é um frango. E aqui eu vou tirar o frango, eu vou pôr uma galinha. E eu falo que tipo de galinha? D'Angola. Tô fraco. Há pessoas que espiritualmente só falam isso. Ai, pai, eu tô fraco. Eu não aguento nada. Eu não dou conta de problema. Eu não consigo fazer um jejum. Eu não tenho vida de oração. Eu começo e paro. Aí eu não consigo rezar o texto. Já tentei muitas vezes. Fraqueza espiritual. Se as pessoas cuidassem do espírito, e qual cuida do corpo, nós teríamos mais santos no mundo. Estamos descuidando daquilo que é de Deus, e descuidando daquilo que é de Deus, nós estamos ficando fracos, espiritualmente falando. E Paulo vai dizer aqui: agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus, meu Senhor. Como que Paulo encontrou a sua força? Numa intimidade com Cristo, numa amizade com Cristo, saindo da profundidade. Lembro-me de um retiro há muitos anos, onde havia vários tipos. Eles fizeram colunas, e cada coluna tinha algumas vasilhas com alguns símbolos dos cristãos que existiam. Vários símbolos são normais, mas um me chamou a atenção. Era uma grande vasilha de vidro com água, e em cima tinha umas bolinhas de isopor. E tinha uma plaquinha assim: cristão isopor, só boia. Vocês entenderam o que é o só boia? Tem gente que só boia, nunca sai da superficialidade. É uma fé superficial. Ele só fica boiando, ele nunca aprofunda, como disse São Pedro. Pedro, o primeiro Papa, vai dizer: esteja sempre pronto a dar as razões da sua fé àquele que pede. Aí nós temos o jargão, entre tantos errados, que religião não se discute. De onde que surgiu esta frase, que religião não se discute? Não, padre, surgiu no respeito à religião do outro. Não surgiu aí não. Surgiu porque quem falava isso não sabe de religião. Então ele não discutia para não passar vergonha. Então aquilo que não se sabe não se fala. É melhor se calar. Tem até uma frase: é muito melhor você ficar calado e as pessoas acharem que você é um idiota, do que você abrir a boca e acabar com a dúvida. É verdade? Então nós temos que nos formar. Temos que conhecer a razão da nossa força. E qual é a razão da nossa força? A palavra de Deus. E a palavra é Jesus. Quando nós lemos a palavra, quando nós abstraímos a palavra, quando nós nos alimentamos da palavra, nós vamos ficando fortes espiritualmente. Porque não é uma palavra de 2000 anos atrás, é palavra de Deus para nós hoje. Você que se sente uma pessoa fraca, com o espírito fraco, eu não estou falando para humilhar ninguém, porque eu não conheço a sua vida assim, mas é para ajudar. Você que tem algum defeito que você não consegue vencer, um vício que você não consegue vencer. Padre, eu já falei para mim 1000 vezes, eu não vou beber mais. Eu já perdi trabalho, eu já perdi esposa, eu já perdi amigo. Mas o cara não pode ver uma gelada só hoje, e começa tudo de novo. Fraqueza espiritual. Padre, eu já traí a minha mulher, quase que eu perco a minha família toda, eu estou arrependido, me ajuda a recomeçar. Aí a mulher perdoa, a família tenta, passa pouco tempo, já está arrastando asa para outra. Por que a pessoa faz isso? Não é que ela é só safada, talvez também, mas o principal: fraqueza espiritual. Padre, eu já estou lutando para parar com essa pornografia,
eu vou no computador, é só pornografia, isso fica na minha cabeça, o dia todo eu fico lembrando de coisa pornográfica. Eu não quero. Ele está com uma luta, eu não quero. Mas quando ele está no computador ali, peraí, só mais um pouquinho. Por que ele não quer, mas ele vai? Fraqueza espiritual. Quantas pessoas eu já atendi que pega dinheiro onde trabalha, os dedos leves da vida, pega uma gorjeta aqui, uma nota ali, e às vezes, padre, eu sei que é errado, eu já prometi para mim que eu não vou fazer mais, mas quando eu vejo, estou pegando de novo. Fraqueza espiritual, e daí tantas coisas. Então veja que a fraqueza não deve ser uma vergonha de Deus, deve ser um clamor: Senhor, eu quero ser forte, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me... Deus não te enfraquece, o pecado te enfraquece, o diabo te enfraquece, as más amizades te enfraquecem. Deus só te fortalece, e você é forte em Deus, e você é grande em Deus, e você é vencedor em Deus. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. E é São Paulo que escreve isso, mas é São Paulo que escreve: quando eu me vi fraco, aí que eu reconheci a minha força. Ou seja, ele pegou aquilo que ele não era e apresentou a Deus. De um assassino, de um perseguidor, para um pregador e um perseguido. Por que Jesus mudou a vida de Paulo totalmente? Ele ainda não mudou a nossa vida. Por que ele não mudou ainda a sua vida? Porque falta se lançar nele, falta pular nele, falta entregar a sua vida totalmente a ele. Senhor, eu quero ser uma pessoa forte. E nem sempre a fortaleza espiritual é a fortaleza do corpo. Levante a mão para mim. Quem já viu foto de Madre Teresa de Calcutá? Quem conhece aí a santa? Tá. Que força que eu vejo naquilo ali. Uma velhinha, com o pezinho todo torto, os dedos todos um em cima do outro. Eles perguntaram para ela: por que, Teresa, os seus dedinhos são assim? Porque quando eu pegava sapato para doar, eu doava os melhores para os pobres e ficava com o ruim, e nem sempre o que ficava era o meu número. Aí eu punha assim mesmo, meus dedos foram com os anos se entortando. Uma Teresa que estava lavando um leproso, passando uma espátula nas feridas do leproso e banhando-a com pomada. E uma mulher passou e disse: mas o que é isso, Teresa? Eu não faria isso nem por 1 milhão. E ela respondeu: eu também não. Se eu faço, é por amor a Ele e a Cristo. Tem uma cena muito bonita que rodou esses dias no Instagram. Ela participando da missa na Basílica de São Pedro, na época Papa João Paulo II. O Papa sai do altar, vai até ela, ela levanta, beija o anel do Papa. O Papa pega a cabecinha dela, põe no peito e fica com ela um pouquinho. As pessoas ficaram em pé e aplaudiram. E alguém perguntava: quem é aquela irmã? Eles respondiam: é a gigante de Calcutá. Olha a resposta. É a gigante de Calcutá. Uma mulher fraca no corpo, mas forte no espírito. Essa força que nós precisamos buscar. Essa força que nós precisamos ter. E Paulo vai dizer: agradeço aquele que me deu força. Então você não precisa ter força, você precisa receber força. Ele é forte, então ele me torna forte. Oração, leitura da Bíblia. Podendo ajudar alguém, ajude, que a sua mão direita não sabe o que faz a esquerda e vice-versa. Seja uma pessoa melhor a cada dia. Faça a diferença na vida de outras pessoas e você vai sentir-se mais forte. A gente começa a se sentir mais forte, os problemas não te afetam mais. Aquilo que antes tirava o seu sono, não tirará nem sono, nem fome. Aquilo que antes te amedrontava, te causava medo, você começa a louvar a Deus. Ao invés de falar mal da vida dos outros, você começa a profetizar vitória. E Deus vai usando você, porque você está se abrindo à força de Deus, como Paulo se abriu. Então peça: Senhor,
dá-me tua força. Agora minha pergunta é, a gente fica forte só pedindo força? Vamos voltar lá, tadinho, ao frango da academia. O cara está lá na academia sentado, e fica 1 hora sentado. O que você está fazendo sentado aí, meu chapa? Não, eu me sinto tão bem aqui, eu me sinto forte. Só de estar aqui, falou, meu filho, você não está forte não, você está iludido. Se você não levantar daí, não pegar esses ferros aí, e não ficar levantando, você não vai ganhar músculo não. Tem que, ou seja, você quer força, Deus vai testar você. Deus vai aumentar a carga, porque só ganha massa muscular quando aumenta a carga. Você só fica forte em Deus quando Deus aumenta o peso da cruz. E o que as pessoas rezam hoje? Oh meu Deus, tira a minha cruz. O povo fraco. A oração não é essa. A oração deveria: Senhor, fortalece o meu ombro para carregar a cruz que é minha. O Senhor carregou a sua, e eu tenho que carregar a minha, porque é promessa de Jesus: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A gente olha para a carinha boa das pessoas, a gente não imagina a cruz que esse povo carrega não. Eu conheço, por ser padre, algumas cruzes invisíveis, e que as pessoas não imaginam. Uma pessoa que está rezando, está sorrindo, está abraçando, eu olho e falo assim, nossa, aquela ali é forte, viu? Porque carrega uma cruz que eu vou te contar. Chega em casa, tanta tristeza, tanto problema, tanta carência, mas a pessoa sempre sorrindo, sempre falando, tudo bem, comigo está tudo bem, vai ficar tudo bem. Forte, carregando a cruz. Senhor, aumenta a minha força do ombro para não trocar a minha cruz, para não abandonar a minha cruz. O Senhor haverá de me fortalecer. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, a mim que blasfemava, perseguia e insultava. Primeiro ponto, Deus me fortalece. Segundo ponto, Deus muda a minha vida. Vamos repetir? Deus muda a minha vida. De novo, Deus, basta querer, basta decidir. Paulo está falando, Jesus, ele teve confiança em mim. Será que chegar alguém que você não conhece, falar com você assim, me empresta 1.000 que mês que vem eu te pago. Primeiro que eu acho que a gente não vai ter 1.000 para dar pro cara. Segundo, quem é você? Não, eu sou. Quem eu sou não interessa não. Mês que vem eu trago o dinheiro aqui na sua casa. Pode me dar 1.000 aí que eu... Só alguém que não bate bem que vai entregar. Ou alguém que tem muito sobrando. Falando, não, peraí, não conheço você. Mas se é um amigo de coração, um irmão, um parente que você confia, a pessoa vai dizer assim, olha, estou passando tal coisa, você me empresta R$1.000 aí? Empresto. Pode fazer uma promissória. Que isso, cara? Você é meu amigo. Foi criado junto. Tem papel para você não. Você é meu irmão. Está aqui 1.000. Quando você puder, você me devolve. Certamente você já escutou histórias assim, de pessoas que confiam e que, claro, se quebra a confiança, não vai ter mais nada. Mas na maioria das vezes nós ajudamos e nós emprestamos certas coisas para quem nós confiamos. Paulo está falando que Jesus confiou nele. Olha que bonito, gente. Não foi ele que confiou em Jesus porque ele não o conhecia. Foi Jesus que confiou nele, derrubando-o do cavalo, para que ele se levantasse um novo homem. Li certa vez uma reflexão de Raniero Cantalamessa, muito sábio, hoje ele é cardeal, né? Ele fala assim, é um discurso para padre, mas é para todos nós. No discurso ele fala assim, caríssimo sacerdote, todas as vezes que na sua vida sacerdotal você notar que você caiu do cavalo,
Não reclame, não blasfeme e não pense em abandonar o serviço do altar. Saiba, depois de uma queda de um cavalo, sempre se levanta um novo homem. Olha que bonito, olha que profundo. Quantas vezes você se viu derrotado pelas quedas da vida? Gente, quem de nós aqui nunca caiu na vida, joga a primeira pedra. Todos nós caímos, e nós vamos cair na área financeira, na saúde, no dinheiro, nos relacionamentos. A gente cai mesmo. Jesus, que é Jesus, caiu 3 vezes com o peso da cruz dele. Nós que não vamos cair nenhuma. Se o cara que é filho de Deus foi para o chão 3, e nós então? Só que uma coisa é aquele que te derruba, outra coisa é aquele que te levanta. E a gente tem que levantar uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte. Não vou citar aqui que não é coisa de homilia, mas procure na internet os grandes milionários do mundo que chegaram a perder tudo e construíram tudo de novo. Era para ter suicidado, era para ter falado, tá vendo? Trabalhei, agora eu com 40 anos, não tenho R$1. Não, eles começam de novo e vencem de novo. Não importa como você cai, o importante é quem vai se levantar. Quem que caiu do cavalo? Saulo. Quem que se levanta do chão? Paulo. O homem que levantou não é o homem que caiu. Levantou um homem que era forte por fora. Saulo era forte, mas muito fraco por dentro. E levantou um homem que com o tempo perdeu os exercícios militares, ele não treinava mais como soldado, mas que se fortaleceu no espírito, escrevendo as cartas de evangelização. Cai-se um perdedor, levanta-se um vencedor. Cai um ateu, levanta alguém que tem fé. Aqui ele vai dizer que ele sabe quem ele é. Eu blasfemava, perseguia e insultava. Blasfemar é criticar as coisas de Deus. Perseguir é ir atrás daqueles que são de Deus. E insultar é criticar os que servem a Deus. Ou seja, ele fez tudo o que podia de ruim. Mas lendo de trás para frente, você vai entender o versículo, ele fica mais bonito. Ele diz assim: eu que blasfemava, perseguia e insultava, fui digno de ter a confiança de Jesus. Apesar de tudo, Jesus confia em mim e confia em você. As pessoas olham para nós para descobrir as nossas fraquezas. Deus olha para nós para descobrir em nós aquilo que nos leva à vitória. Essa é a diferença. Paulo foi desacreditado por muitos. Já preguei isso aqui para você outras vezes. Quando Paulo entrava num lugar como pregador da palavra, e as pessoas viam, pós que passava 3, passava 10. Por quê? É o perseguidor. Jesus acredita na mudança daquele homem. As pessoas demoraram. Então olha para mim. Você quer mudar de vida? Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer crescer na vida? Você quer ser abençoado? Esqueça as pessoas e olhe para o alto. Olha para aquele que acredita. As pessoas geralmente não acreditam que você pode mudar para melhor. Eu já ajudei muitas pessoas. A pessoa querendo largar o álcool, tem uma festa em casa, não tem álcool, ele põe ali suco, etc., refrigerante, e as pessoas falam com ele: cadê a cerveja? Não, eu não bebo mais não. Os amigos dele: vamos ver até quando? Duvidam dele. Vamos ver até que dia que você vai aguentar ficar sem gelada. Em vez dos amigos falarem: olha, estamos com você, a partir de hoje a gente também, onde você estiver não tem álcool, nós vamos te ajudar. Não, os tais amigos levam pro buraco. Vem cá, só bebe só uma Heineken aqui, só uma. Tá gelada, o calor que tá, ó. Essa tá pedrada. Mas que amizades que são essas? Pessoas que decidem: eu não falo mais da vida dos outros,
Aí alguém fica puxando a sua língua. O que fala aí? Só isso aqui. Deixa eu te contar a última. Cuidado, gente. Porque Deus acredita na sua melhora. E muitas pessoas torcem pela sua piora. E Paulo vai dizer: Deus confiou em mim e me designou a seu serviço. Eu que não era nada, hoje eu sou tudo. Então, primeiro ponto, são 3 pontos. Primeiro ponto, força. Ele me fortalece. Segundo ponto, Ele me escolheu. Qual é o primeiro ponto? Ele me... Segundo ponto, Ele me... escolheu. Assim é Paulo. Ele vai dizer: eu era fraco e eu sou forte em Cristo. Eu era perseguidor, hoje eu sou perseguido. Eu era um assassino, hoje eu sou um pregador, porque Ele me escolheu. Gente, quando você acredita e sente e vive que Jesus te escolheu para uma missão, nada para você. Você pode levar cacetada de noite, não são as pessoas, é Ele. Não é para agradar as pessoas, é a Ele. Não é para cumprir o que os outros esperam, é o que Ele espera de você. Mas você precisa se sentir escolhido, chamado para uma missão. E por último, encontrei misericórdia, porque agia com ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Primeiro, Ele me fortalece. Segundo, Ele me chama. Terceiro, Ele me cobre com a sua misericórdia. Olha que bonito. Deus, em Jesus, não fica lavando a cara de Paulo. Ê, Saulo, hein? Mas como tu é, hein? O que foi? Olha quantos que você já matou. Olha quantas comunidades da igreja você destruiu. Olhe quantas obras de evangelização você exterminou. Não, ele não fala nada disso. Paulo está falando: Ele me chamou, Ele confiou em mim, e nele eu encontrei misericórdia. E por que Jesus foi misericordioso para com Paulo? Para que Paulo fosse misericordioso com as pessoas. Deus, Ele nos dá para que possamos dar. Você sabe qual a diferença do mar da Galileia com o mar morto? Quando você vai no mar da Galileia em loco, lá na Terra Santa, é lindo. Muitas árvores, muitas flores, muitos pescadores, muitos barcos, cidades em volta do mar, crianças, turistas. Quando você vai no mar morto, o nome já está falando. Não tem nada, só tem sal. Só sal. E tem tanto sal que você senta no mar, você fica boiando, parecendo que você tem uma boia debaixo de você. Você pega a revista, você senta no mar, você não consegue afundar. Ele tem tanto sal que ele te mantém na superfície. E por que que um gera vida e o outro só gera morte? Porque o mar da Galileia, ele recebe água e ele dá água. Ele recebe água e ele doa água. O que ele recebe, ele oferece. O mar morto não, ele só recebe. Porque ele é abaixo do nível do mar. Então a água vai caindo e ali a água vai evaporando. Vai ficando só o sal. Por isso o mar morto. Gente, olha a lição para nós. Você na vida dos outros, você quer ser um mar da Galileia ou um mar morto? Não, padre, eu quero ser um mar da Galileia. Eu quero levar vida. Então receba e doe. Não, eu quero ser um mar morto. Então só receba. Quantas famílias hoje estão divididas por pessoas que moram lá achando que uma pensão eles só recebem, não ajudam com nada. É só vinde a mim, vinde a mim. Eu não ofereço nada, eu não colaboro com nada, mas eu quero tudo. Mar morto. Ele vai morrendo, ele vai se matando e matando os outros. Paulo está falando: Deus usou de misericórdia para comigo, para que eu de mar morto me transformasse no mar da Galileia, levando vida aos outros, porque eu recebi esta vida.
Sendo misericordioso, porque eu recebi a misericórdia. Deus foi misericordioso comigo. Por quê, Paulo? Por quê? Porque eu agia com ignorância. O que é uma pessoa ignorante? No popular, uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida. Mas no português clássico, a pessoa ignorante, ela ignora alguma coisa, ou seja, ela não conhece. Então a pessoa, ela é ignorante, ela não tem um conhecimento, então ela não sabe. Paulo está falando que ele agia do modo que ele agia porque ele era um ignorante. E ele vai dizer: eu agia com a ignorância de quem não tem fé. Atenção aqui, eu estou no português bíblico. Todo aquele que não tem fé, segundo Paulo, é o ignorante. Mas o que Paulo está dizendo? A pessoa que não tem fé, ele age como o ignorante. Por quê? Porque ele não conhece a Cristo. Ele ignora a verdade de Cristo. E Paulo está dizendo isso para mim e para você. Nós não podemos agir como ignorantes porque nós conhecemos Jesus. Nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra, nós celebramos a Eucaristia. Nós conhecemos o caminho. São José Belvino, muitos aqui o conheceram, foi o bispo que me ordenou padre. Era muito engraçado, ele tinha umas tiradinhas que era só dele, né? Dom Belvino, na reunião do clero, falava assim: você sabe qual que é a santa que mais vai levar a gente para o céu? Todo mundo, santa que vai levar a gente para o céu? Se não, Dom José, qual que é? A santa ignorância. Ou seja, a pessoa que ignora, ela não pode ser imputada. Se a pessoa não sabe, como que você vai cobrar de quem não sabe? Como que você vai exigir de alguém o que a pessoa não sabe? Olha, eu quero que você faça isso e isso. Se você não diz para a pessoa vai e não faz. Como você vai cobrar de uma pessoa dessa? Não tem direito de cobrar dela não, ela não sabe. Mas à medida que ela sabe, aí você pode cobrá-la. Olha o que Deus está nos pedindo. Olhando para o mundo de hoje, o que as pessoas andam fazendo, pensando e querendo, nós podemos falar, é uma sociedade que age com a ignorância daqueles que não têm fé. Você vê certas pessoas defendendo certas coisas, são os ignorantes que não têm fé. Se tivessem fé, eles estariam defendendo outras coisas, outras realidades. Mas como Paulo foi o ignorante, ele vai dizer aqui: eu perseguia, insultava e blasfemava porque eu agia com ignorância. Eu não conhecia Jesus Cristo, até o dia que Ele me chamou, Ele me fortaleceu, Ele derramou em mim a sua misericórdia, e hoje eu sou o que sou pela graça de Deus. Transbordou a graça, a fé e o amor. Graça, fé e amor. Vamos juntos? Graça, fé e amor. Eu quero na minha vida graça, fé e amor. Na minha família eu quero levar graça, fé e amor. Quando eu vou à missa eu quero receber graça, fé e amor. Deus espera que eu espalhe por este mundo graça, fé e amor. Quem que está falando isso? Um ex-assassino, que é Paulo. Paulo sabe muito bem do passado dele. Só que ele está dizendo para nós na leitura: eu fui o que fui para que eu pudesse ser quem sou. Há um livro muito bonito chamado São Paulo, um livro grosso, maravilhoso, e o livro todo vai fazendo um paralelo. Achei muito interessante. Aquilo que Paulo faz como apóstolo, que ele aprendeu como soldado, como um sábio, como um perseguidor. Ele apenas mudou para o positivo. Só para você entender o exemplo,
que não está isso lá para você me entender. A faca que era usada para matar, hoje corta uma bela de uma picanha. O instrumento é o mesmo, mas ela foi tirada daquilo que mata para aquilo que gera apreciação. Quem gosta, uma picanha primeiro corte, argentina maturada, no seu prato. Tem gente que até salivou aí, papai, Mas ali tem uma faca. Ela poderia ser usada para tirar a vida. Ali ela usa para um grande chefe. Paulo fez isso. Aquilo que ele tinha recebido, que estava gerando morte, Deus usou para gerar vida. Então olha a última coisa que eu quero dizer para você. O que Deus faz no coração de cada um não é transformar você numa outra pessoa. Não. Paulo e Saulo é a mesma pessoa. Mas o que Deus faz? Ele usa aquilo que a gente tem que machuca para curar. Aquilo que nós podemos fazer de tristeza, Deus usa aquilo para levar alegria. O poder de convencimento para o mal, Deus usa para você levar a palavra. O caminho da perdição, Deus usará para você apontar o caminho do céu. As qualidades estão ali. Saulo só é perseguidor porque ele vivia plenamente o seu judaísmo. Na cabeça de Saulo, ele era um judeu exímio, cumprindo a Torá, perseguindo a seita dos cristãos. Quando ele enxerga de maneira diferente, quando Cristo toca, ele continua sendo zeloso, ele continua viajando, ele continua estudando, mas agora de maneira cristã. Deus, ele faz isso no coração de cada um, que ele quer nos encher de fé, de amor e de graça. Primeiro ponto, ele foi fortalecido. Segundo ponto, ele foi chamado, escolhido. Terceiro ponto, sobre ele estava a misericórdia. Não é só na vida de Paulo, é na minha vida e na sua vida. Basta hoje você ler esta palavra e tirar Paulo. Coloca o seu nome. Aqui está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, aquele que foi fortalecido, chamado e alvo da misericórdia. Eu já leio assim: Christian, Padre Christian, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, aquele que foi fortalecido, chamado e foi alvo da misericórdia. Coloque o seu nome aqui. Paulo fez o que deveria ter feito na época dele. Nós estamos na nossa época e o Senhor conta comigo e com você para fazer as vezes de Paulo, porque Deus nos fortalece. Deus também te chamou. Você é um chamado de Deus. Você é um escolhido de Deus. Lá no meio da sua turma, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua família, você tem que ser um cristão lá. Um novo Paulo, levando a palavra, sendo firme, conhecendo a doutrina, falando dos valores. E qual é a recompensa disso, padre? Quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você verá que o seu corpo estará cansado. Talvez você não será forte aos padrões humanos, mas você terá um coração cheio de graça, de fé e de amor. E finalizo citando uma frase bonita de São Francisco de Assis. Não uma frase, o que aconteceu com ele. Houve um retiro em certo lugar e alguém falou assim: vamos chamar um pregador famoso para falar para a gente. Vamos convidar Francisco de Assis. Alguém disse assim: mas por quê? Ele, Deus, é propriedade dele? Só ele pode pregar? Por que chamar Francisco de Assis? Deus é propriedade dele? E um pobrezinho respondeu: não, é porque Francisco
é propriedade de Deus. Não é chamar Francisco porque ele é dono de Deus, é porque Deus é dono dele. A gente nota que ele tem a graça, a fé e o amor.